Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre uma relação de perguntas que eu recebi. Eu selecionei aqui as melhores quanto a essa questão da retomada, do fim do home office, volta para o trabalho presencial. Muita gente me perguntou o que fazer em algumas situações. Vamos lá. Primeira pergunta. Se o empregado não quiser voltar ao trabalho, ele pode ser obrigado? Essa pergunta se refere a quem está trabalhando no home office. Veja bem, ele pode ser obrigado porque o trabalho home office, ele não foi originado home office, na maioria dos casos. Existia um contrato de trabalho presencial que, com a pandemia, as pessoas tiveram que ficar nas suas casas, foi feito um termo aditivo para o contrato de trabalho home office. Obviamente que isso tem um fim. Poderia ser o fim da pandemia, né? Mas nós não temos ainda uma vacina. Então, muita gente tem medo, tem receio de voltar, e com razão, porque é uma doença letal, e não quer voltar. Então, via de regra, o empregador pode obrigar que o empregado volte ao trabalho. Se ele não obedecer, ele poderá ser punido, desde suspensão, desconto dos dias e até o abandono de emprego. Porém, se tratar de um empregado que comprove que tem uma doença que coloca ele num grupo de alto risco e que isso tem um nexo com o trabalho. Vamos supor que a pessoa seja diabético, mas vai voltar para trabalhar numa sala fechada. Então, não vejo grandes problemas. Agora, a pessoa tem diabetes, hipertensão, é obesa e vai trabalhar num balcão atendendo ao público, realmente, eu recomendo que nesses casos se busque o entendimento. Na pior das hipóteses, que a empresa faça a rescisão. Mas colocar uma pessoa que não quer voltar ao trabalho de jeito nenhum e que tem uma razão, um fundamento, porque, assim, vamos abrir um parêntese aqui. Quando a gente está falando em pandemia, a saúde pública está acima de qualquer legislação, qualquer lei. Por isso que um prefeito manda mais do que o governador está mandando mais do que o presidente da República. Porque quem está na ponta, quem é o gestor público daquela coletividade, tem maior autoridade. Por isso que o Supremo disse que o presidente da República não podia mandar nos estados. E estes, por sua vez, nas prefeituras. Então, eu acho que tem que analisar caso a caso, mas, via de regra, pode ser obrigado. A empresa pode demitir quem é de grupo de risco? Pode. Não havendo nenhuma cláusula coletiva que impeça, porque alguns sindicatos, lá no começo, quando o Lewandowski deu uma liminar dizendo que só com a homologação sindical, alguns sindicatos correram e ampliaram o prazo de estabilidade. Mas, se não for o caso, pode sim. Lembrando que a Lei 10.420/20, ela diz que quem possui deficiência física, os deficientes não podem ser demitidos enquanto permanecer o estado de calamidade. Outra pergunta, o empregado pode se negar a aferir temperatura? Em termos gerais, sim, porque isso invade a intimidade do empregado. Mas, como eu falei aqui na primeira resposta, nós estamos em estado de calamidade, saúde pública, o bem da coletividade vale mais do que o bem individual, né, a saúde individual, então eu não vejo como ele se negar. O que fazer? Aplicar as penalidades normais, advertência, suspensão e até uma demissão por justa causa. Porque se uma pessoa estiver contaminada, ela vai contaminar todos os empregados da empresa. Então, não há como permitir que ela seja isenta da aferição de temperatura. Quem não cumprir as normas de combate ao Covid pode ser punido? Replicando essa pergunta que eu falei, lógico que pode. Eu não quero usar máscara, eu não vou lavar as mãos, eu não vou usar álcool em gel, eu quero fazer aglomeração, vou abraçar as pessoas, quero dar aperto de mão, e por aí vai. Cada cabeça um mundo. Tem empregado que não quer respeitar isso, sem dúvida que, lógico, a empresa vai ter que ter prova do que ele está fazendo, mas as punições normais, disciplinares, elas devem existir. A empresa pode trocar o empregado de setor, e se ele não aceitar?
Veja só, ela pode trocar ele de setor. Vamos lá para aquele primeiro exemplo que eu falei. Ah, eu sou obeso, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu não quero voltar para a empresa porque eu vou trabalhar no setor de expedição, eu vou tratar com muita gente, muito público, então eu não quero. Não, mas tenha calma, o senhor volta, porém, você vai trabalhar na parte contábil da empresa, vai ficar num setor que tem pouca gente, enquanto durar o estado de calamidade. Depois que você tomar a vacina, você volta para o seu setor normal. Lógico que isso deve ser formalizado, feito por escrito, e aí, nesse caso, eu não vejo como o empregado não aceitar. É importante que nas comunicações, desde as mensagens de WhatsApp, e-mail, todos esses contatos, né? Existem empresas que gravam as ligações, os empregados também que gravam as empresas. É preciso que se trate disso com seriedade, que tenha esse bem maior de proteger a saúde da pessoa. Isso não pode ser esquecido. Eu posso demitir quem recebeu o benefício emergencial? Pode, desde que pague aquela indenização que está lá prevista inicialmente na medida provisória 936, que depois se tornou lei. Né? Tem sim a previsão legal de pagamento de indenização. Porque a empresa pode ser responsabilizada pelo Covid-19 se o vírus é um problema público e geral. A empresa não pode ser responsabilizada pela pandemia. Ela não foi a causadora da pandemia, lógico que não pode. Porém, a Lei 8213, 19, ela diz o seguinte, que se a doença for desencadeada no ambiente de trabalho, poderá ser uma doença ocupacional, mesmo sendo endêmica, que é o caso da pandemia. Porém, nós aqui estamos falando de uma situação de um empregador, de uma empresa irresponsável, que não cuidou da saúde dos seus empregados. Ah, eu vou deixar todo mundo aglomerado no refeitório, não vou disponibilizar máscara, nem álcool, nem vou fazer distanciamento nas mesas, nos setores, e aí se as pessoas se contaminam inclusive seus parentes, contaminam terceiros, e ficar comprovado uma cadeia de contaminação decorrente da empresa, sem dúvida que a empresa vai responder por indenização trabalhista, indenização por dano moral, pode responder civilmente perante terceiros, com o pagamento de indenização, e pode responder criminalmente, no caso de óbito ou de uma lesão grave. A pessoa via ser. Imagine que um trabalhador que está dizendo, olha, a empresa não está cumprindo as normas, e o empregador force ele a isso, ele se contamina, leva a contaminação para casa, contamina os pais, os avós, um deles vem a óbito, sem dúvida que poderá o gestor dessa empresa responder criminalmente. Se o empregado adoecer, a empresa pode dar auxílio e medicamentos? Isso compromete a empresa? Não, não compromete a empresa, porque nós sabemos que a pandemia ela é tão catastrófica que nós estamos com os sistemas de saúde sem conseguir atender a demanda. Então, tudo que for feito será feito em caráter humanitário. É importante que a empresa ressalte isso na hora que pagar uma consulta, pagar um exame, um teste, um medicamento, que está fazendo está tendo esse cuidado com o seu empregado por uma questão humanitária. Então, isso não vai colocar uma culpa. Ah, você pagou o exame, então você é o culpado por ele ter se contaminado com Covid. Não. Esse nexo não existe. Né? Não existe. É importante que o empregador dê sempre assistência aos seus empregados, independente de pandemia, de tudo, porque isso gera um clima muito positivo no âmbito da empresa. Os demais empregados que não adoeceram veem que o empregador ele se preocupa com as pessoas e não só com a força de trabalho. A empresa pode investigar as contaminações de Covid-19? Pode e deve. E ela deve fazer isso através da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, se tiver a CIPA, ou de um médico do trabalho. É importante que faça a investigação, para que se busque identificar onde é que aquele trabalhador, aquele empregado se contaminou. Ele pode ter se contaminado no contato com o vizinho,
com um parente próximo, com a esposa que trabalha noutra empresa ou que é da área de saúde, pode acontecer isso. Por quê? Se você rastrear a doença, você vai saber que ela não está presente dentro da empresa. Isso aí, se estiver, você vai poder tomar ações. Por exemplo, todo mundo da contabilidade pegou, então os setores que estão próximos da contabilidade têm que ser testados, tem que criar uma barreira, tem que tomar uma medida ali drástica e imediata. Então é por isso que é importante investigar. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, pode ser envolvida na prevenção? Pode não, deve, porque CIPA é a comissão especialista no assunto. Se a empresa não tem CIPA, eu aconselho que uma empresa que está com receio devia ser responsabilizada, que contrate um médico do trabalho para que tire dúvidas, que oriente, que dê palestras, treinamento para os seus funcionários. A exceção se a empresa tiver que aglomerar no refeitório, etc. Olha, eu não vejo essa exceção. Eu não vejo isso, porque essa doença ela não perdoa. E nós já sabemos que não pode haver contágio, aglomeração, não pode haver as pessoas falando uma próxima das outras, não pode ter contato, não pode ter aperto de mão, todo mundo tem que estar de máscara. Então, aglomerar não existe, não pode aglomerar, por hipótese nenhuma. Se a empresa só funciona aglomerada, ela vai ter que repensar a forma como ela vai trabalhar. Bem, essa era a última pergunta. Eu acredito que, lógico, que nós não estamos aqui esgotando todas as dúvidas, mas estamos fazendo a nossa parte, o nosso papel social, que é divulgar essas informações. E eu espero que seja útil para vocês. Quem quiser propagar esse vídeo, eu também estou respondendo essa pergunta, porque muita gente me questiona isso. Pode propagar, o vídeo é público, está nas redes sociais, não tem nenhuma restrição. Acesse lá o nosso blog, o www.trabalhismoemdebate.com.br e se atualize também, divulgue. Vamos fazer das relações de trabalho, não só de emprego do país, um clima mais amistoso, melhor, mais humanitário, né, de maior cooperação entre as pessoas. É isso aí. Forte abraço. Tchau.